Muito bem. A gente falou sobre regressão linear, a gente falou sobre regressão logística, mas não são só essas técnicas que existem. Existem várias outras. E aí, com esse avanço da capacidade computacional, a gente está sendo capaz de criar e inovar com novas técnicas que fazem o quê? Abusam da capacidade do computador. Então eles conseguem gerar o quê? Modelos mais acurados. Aproveito a oportunidade para dizer que não existe modelo assertivo. Assertivo é uma pessoa que sabe se posicionar, que fala com firmeza, que convence os outros. O meu modelo é acurado. Então é fato, assertiva é minha mãe, ela é professora de português, fala super bem. O meu modelo é o quê? O meu modelo é acurado. Muito bem. Então eu vou buscar o quê? Técnicas que me deem acurácia para eu garantir a qualidade da minha entrega. Por quê? O modelo sempre erra. Mas quanto menos eu errar, melhor para mim. Então a gente falou de regressão linear quando eu estou querendo prever um número, a gente falou de regressão logística quando eu estou querendo então prever um evento acontecer ou não, e aí eu estou associando a uma probabilidade e tenho lá a minha odds ratio, que é a razão de chance que me permite interpretar os parâmetros, mas existem outros e tem um que eu gosto muito, que é a árvore de decisão. O que é a árvore de decisão? A árvore de decisão é tão sexy que ela pode ser usada para prever um número, como também para prever o evento acontecer ou não. Então é uma técnica que serve tanto para um conceito linear, de uma regressão linear, de uma regressão logística, mas não quer dizer que a combinação dela é linear. Muito bem, o que é a árvore de decisão? Vamos imaginar então que eu estou com um problema. Vitor, me dá um exemplo, me dá um problema que eu quero resolver que tem a resposta binária. Fraude. O Vitor trabalha com fraude, o Vitor trabalha no SAS. Um cara sensacional, tá aqui me ajudando, aqui ó, 1h da manhã e a gente gravando um videozinho. Então o Vitor trabalha com fraude, o que ele tá buscando lá? Entender quem é um fraudador e quem não é um fraudador. Muito bem, então ele tá prevendo fraude e não fraude. O que tem aqui nesse primeiro nó da minha árvore de decisão? São todas as minhas linhas. Então a gente tem que primeiro entender a história do negócio. Se é fraude ou não fraude, é fraude ou não fraude de quê? É da transação, se ele trabalhar no banco, vai ser sobre a transação fraudulenta, ou é sobre o indivíduo fraudulento? Se for sobre a transação, a minha tabela de dados ela vai ter que formar as transações nas minhas linhas e as informações sobre essas transações nas minhas colunas. Na vida real, aprender modelo é a parte mais fácil. Na vida real, a parte mais difícil é o quê? É criar essa tal dessa tabela que a gente chama de Analytical Base Table, que é a tal da ABT, que é a tabela que eu vou usar para o modelo ser capaz de trabalhar. Nesta tabela, as linhas aqui então são as minhas transações, e eu quero saber se a minha transação é fraudulenta ou não é fraudulenta. E aqui eu tenho o Y. O que é o Y? Olhando para trás, ou seja, no tempo para trás, quais foram as transações fraudulentas e quais foram as transações não fraudulentas. Então aqui eu tenho um evento binário e as minhas transações acontecendo. Então vamos imaginar isso é uma história fictícia que 50% do meu banco de dados teve fraude e 50% não teve fraude. Claro que para fraude isso é muito difícil, porque a fraude é um evento muito raro, e aí a gente entraria em outra discussão de como trabalhar em modelos preditivos para eventos raros. Mas aqui eu quero explicar o que é a árvore de decisão. Então estou usando esse exemplo aqui. Então eu tenho lá, sei lá, 70 mil linhas de transações de um histórico que eu já sei se fraudou ou não fraudou. E aí 50% desse histórico aqui tem fraude, 50% não tem fraude. Muito bem, o que a árvore de decisão quer fazer então? Ela vai se perguntar qual é a variável que na hora que eu divido por esta variável, eu diminuo essa complexidade, eu fico com menos dúvida. Então pensa aqui comigo rapidinho. Se eu tenho 10 e 10, então 10 fraudadores e 10 não fraudadores. E aí eu estou olhando a variável sexo, por exemplo. E na hora que eu dividi pela variável sexo, ficou 5 fraudadores e 5 não fraudadores, 5 fraudadores e 5 não fraudadores. Isso foi inteligente da minha parte? Eu tinha uma dúvida, que era 50%, e na hora que eu dividi eu continuei com 50%, 50%. Não parece muito inteligente da minha parte. O que seria uma melhor divisão? Eu pegar uma variável que, na hora em que eu divida, eu consiga colocar como 10 fraudadores e 0 não fraudadores,
0 fraudadores e 10 não fraudadores. O que isso me deu? Capacidade de decisão, ou seja, a variável sexo, então quando é homem, é fraudador. Quando é mulher, é não fraudador. Claro que eu vou defender minha farinha, puxar a sardinha pro meu lado. Então quer dizer o quê? Essa divisão foi muito mais sábia, porque ela me permitiu tomar uma decisão, ela diminuiu a minha dúvida, ela saiu de 50 a 50 para 1 e 0. Mas na vida real a gente vai conseguir chegar em 1 e 0, 1 e 0? Óbvio que não. Só que a gente vai chegar em situações de que tipo? 7 e 3, 3 e 7. Ou seja, aqui 70% é fraudador, aqui 30% é fraudador. Então, quando chegar uma nova pessoa no meu banco de dados, eu vou perguntar para ela, qual é o seu sexo? Homem, 70% de probabilidade, 0,7 de probabilidade de ser fraudador. Não vou emprestar dinheiro. Ah, qual é o seu sexo? Mulher. Ah, 0,30 de probabilidade de ser fraudadora, então tá suave, é um risco que eu quero correr, vou te emprestar dinheiro. O que a gente fez? A gente diminuiu a minha incerteza. Ou seja, eu estou tentando prever o seu comportamento. É óbvio que em momentos eu vou acertar, em momentos eu vou errar, porque a gente está trabalhando com variabilidade, certo? Então, o que é o objetivo da árvore de decisão? Fazer quebras que me cheguem em alguma situação desse tipo. E aí, o que é interessante de uma árvore de decisão? É que ela pode ter vários níveis, ou seja, eu vou quebrar por variáveis diferentes. Então, por exemplo, aqui eu posso continuar quebrando e agora por idade, e aí eu vou colocar menor que 30, maior ou igual a 30, e eu vou ver o que aconteceu aqui. E eu vou fazendo isso. O que é interessante aqui? Eu consigo ter os motivos pelos quais. Então, vamos supor que aqui a gente está chamando de fraudador e aqui de não fraudador, porque a frequência de não fraudador aqui é maior e a frequência de fraudador aqui é maior. O que eu posso dizer? Se é mulher com idade maior do que 30, tem uma probabilidade alta de ser fraude. Se é mulher com idade menor do que 30, tem uma probabilidade alta de não ser fraude. Se é homem, tem uma probabilidade alta de ser fraude. Então eu começo a explicar as razões pelo qual é fraude e qual não é fraude. Então eu entendo o evento. O que é animal nisso? Explicação. Eu consigo contar uma história para qualquer pessoa do que é a fraude e o que não é a fraude. Só que aí vem os limites das técnicas. A árvore de decisão, vocês acham que ela vai ser mais acurada do que uma regressão logística? Pode, mas talvez não seja. Por quê? Depende de como estão os seus dados no plano. Imagine o seguinte, eu estou colocando duas variáveis x aqui, certo? Então, a gente falou de sexo e idade, eu vou fingir aqui idade e salário, tá? Idade e sei lá, qualquer outra coisa. E tô desenhando aqui, onde os pretos são os eventos não fraudulentos e os vermelhos são os eventos fraudulentos, certo? O que a árvore de decisão faz? Se a gente parar para pensar, a árvore de decisão ela está criando regras. Então é como se ela estivesse desenhando retângulos, quadrados no plano. Ela vai fazer o quê? É como se ela estivesse fazendo cortes desse tipo, ó. Ela pode fazer o que ela bem entender. E aí, olha lá, aqui tem uma concentração de vermelho, aqui tem uma concentração de vermelho. Putz, pode ser que para esta situação a árvore de decisão seja mais acurada do que uma regressão logística. Por quê? A regressão logística ela não faz quadrados nem retângulos. Ela faz o quê? Ela faz ondulações. Onde cada uma dessas faixas, dependendo da forma que eu trabalhei, se fiz interação ou não, cada uma delas aqui vai ser uma probabilidade. Então, reparem, nessa faixa aqui eu vou errar mais do que se fosse uma árvore de decisão. Então, olha lá, não é que ela garante-se que vai ser mais acurada, mas ela desenha diferente no plano. Assim como se eu fosse fazer uma rede neural, o desenho poderia ser qualquer, poderia até fazer minhoquinhas aqui. Porque ela tem uma capacidade de abusar da conta muito maior. Então, olha lá que interessante, a árvore de decisão é super sexy, porque eu tenho uma capacidade de interpretar os motivos pelos quais talvez eu não seja tão acurado, como eu posso ser super acurado e eu tenho a interpretação, certo?
Só que tem um ponto muito importante. Essa minha tabela aqui, ela é que me dá suporte para eu chegar nessa árvore de decisão. A árvore de decisão, ela é um pouco instável. O que significa isso? Se eu mudo uma linha, 2 linhas, do que era 0 eu coloco 1, essa árvore pode mudar completamente. Então, o que aqui era sexo pode agora ser o número de transações realizadas no cartão de crédito. Mudou totalmente o desenho. Putz, então quer dizer que qualquer mudança que eu faço aqui, essa regra muda? Ela é instável. E foi por isso, e também porque ela não faz esses quadrados, então ela está fazendo os quadrados com umas regiões muito grandes. Então por isso que a gente diz que talvez ela não seja tão acurada quanto uma regressão logística. Mas olha só que interessante. Putz, então dado que ela é instável e que ela faz esses desenhos tão grandes, será que eu não consigo ser criativo para tentar diminuir esses quadradinhos e não deixar essa instabilidade me preocupar tanto? Foi aí então que surgiu o conceito da Random Forest e Gradient Boost. O que é o Random Forest? Aí é muito legal pra gente entender. O Random Forest, eu vou ter o quê? A mesma base de dados, só que ao invés de fazer uma única árvore de decisão, eu vou fazer várias árvores de decisões. O que é isso, Adriana? Como assim? Se eu pego uma base de dados e faço uma árvore de decisão, só vai sair uma árvore. Como que eu vou fazer várias e depois fazer uma média disso? Aí tem um conceito um pouco diferente. Primeiro, eu vou fazer uma amostra do quê? De linhas e também de colunas. Então, eu vou ter um número reduzido de linhas e aqui, por exemplo, na primeira base só vai ter x1 e x2. Aí eu vou construir minha árvore de decisão aqui. Ótimo. Agora, eu vou fazer em paralelo a isso, independente a isso, outra amostra de linhas e outra amostra de colunas. Aqui tem x2, x3 e x4, que pode inclusive ser repetido, mas não necessariamente todos serão iguais. E vou construir outra árvore de decisão aqui. Certo? Muito bem. Vou fazer isso várias vezes. Quantas vezes eu queira. E aí, o que vai ser o resultado final? A média dessas árvores. O que é isso? A Adriana vai ser escorada, ou seja, eu não tenho a resposta da Adriana, eu não sei se a Adriana é fraudadora ou não é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as informações do X da Adriana, ou seja, todas as informações independentes, todas as informações que foram coletadas no histórico da Adriana e vou aplicar nessas árvores. Então, nesse daqui eu vou ter uma probabilidade da Adriana ser fraudadora de 0,01. Nesse daqui eu vou ter a probabilidade da Adriana ser fraudadora de 0,10. Nesse outro de tanto, nesse outro de tanto. Então, qual que é a real probabilidade da Adriana ser fraudadora? A média dessas probabilidades. Ou, isso é quando eu estou pensando na média. Eu também tenho a possibilidade de pensar numa decisão, que é o quê? Aqui a probabilidade da Adriana é 0,01. Ela é ou não é fraudadora? Pô, muito baixa, então ela é não fraudadora. Aqui é 0,10, também é muito baixo, então ela é não fraudadora. Aqui ela deu não fraudadora, numa outra ela deu fraudadora, numa outra ela deu não fraudadora e assim vai, das N árvores que eu fiz. Então como que eu vou tomar uma decisão? A maioria é o quê? Ah, é não fraudadora? Então ela é não fraudadora. Então eu tomo uma decisão baseada na frequência das decisões das árvores. Eu tenho como trabalhar com esses dois métodos. Então Random Forest é o quê? É uma combinação de árvores que são independentes entre si. Não existe nenhuma relação entre elas. E o que isso é legal? Por que isso surgiu? Além da necessidade da árvore de decisão, veio junto com a capacidade computacional. Eu posso fazer um computador fazer esse, um computador fazer esse, um computador fazer esse, e depois eu só faço as médias, sumarizando tudo. Sou muito rápido, porque cada computador está fazendo uma árvore com uma base menor, tanto em linhas quanto em colunas. Só que aí a gente viu que a gente melhorou a nossa acurácia baseado no que era a capacidade da árvore de decisão. No entanto, será que eu ainda não consigo ser mais criativo e sofisticar ainda mais esse modelo para eu melhorar ainda mais a minha acurácia? Aí a gente está falando do Gradient Boosting Machine. O que é o Gradient Boosting? O que ele faz? Eu entro no mesmo conceito, só que as árvores agora são sequenciais. O que é isso? Eu fiz a primeira árvore.
Como é que eu vou fazer a segunda? A segunda árvore, a amostra de linhas, ela tá o quê? Viciada pelo o que aconteceu na primeira árvore. Então, olha, peguei uma amostra de linhas e colunas, gerei uma árvore de decisão. Eu pego essa base, aplico nessa árvore de decisão e vejo quem eu estou errando mais. Ah, vamos supor que o Vitor, na hora que entrou aqui na árvore, eu estou errando muito nele. Porque lá ele está como fraudador e aqui eu estou dizendo praticamente que ele não é um fraudador, porque a probabilidade está muito baixa de fraude. Então eu estou errando nele. Ótimo. Então o Vitor vai ganhar um peso diferente para cair na segunda amostra. Então quer dizer o quê? Eu estou pegando os caras que eu estou errando mais e aumentando a probabilidade dele de cair na amostra da segunda árvore. Por que isso? Pô, se eu estou errando ali, quer dizer o quê? Será que na hora que eu colocar esse cara com um indivíduo que ele ainda não caiu nessas linhas, será que eu não consigo prever ele melhor? E aí eu construo outra árvore. Construo outra árvore. Muito bem. Então agora vamos ver quem que eu estou errando aqui. Aí eu aumento a probabilidade desse indivíduo cair na minha amostra que eu vou gerar aqui, que é uma aleatória, aumentando a possibilidade daquele indivíduo que eu estou errando na anterior de cair na seguinte. Então agora eu estou falando de árvores o quê? Sequenciais, onde eu sempre vou ter a amostra de linhas e colunas, mas agora a segunda amostra das linhas, ela depende do quanto eu estou errando na outra, porque eu vou aumentar a chance dele cair nessa outra amostra. E aí o resultado aqui é o mesmo, porque eu vou ter uma resposta que eu posso tirar uma média, ou então uma decisão que eu vou pegar a decisão mais frequente entre as árvores. Com isso, o que acontece? Se eu estou carregando o indivíduo que eu estou errando mais, na hora que eu vou chegando lá pra frente, o que é o objetivo? Que eu comece a acertar. Então, com isso, é um modelo que tem uma acurácia maior. Mas aí entra em outras discussões, que eu nem entrei nesse mérito aqui, sobre a qualidade desses modelos, que é o quê? Será que não está dando overfitting? Será que é um modelo que só está performando nesse cenário e não vai performar lá para frente? Mas quando a gente começa a pensar em overfitting, existem caminhos para a gente tentar resolver isso. E aí isso daí fica para uma próxima sessão. Obrigada, pessoal.